paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui, depois de uma escola bíblica maravilhosa, porque o tema é glorioso, não é? Ele ressuscitou. Nós nos alegramos porque existem vidas que se comprometem com o Senhor. Existem vidas aprendendo do Senhor. Nós vemos aí Flavinha, jovens, William, com as respostas das lições. E nós nos alegramos quando vemos, porque vemos que a semente está plantada no coração de cada um. Aleluias. E nós nos alegramos porque o nome do Senhor Jesus está sendo proclamado. Amém? E aprendemos mais e mais e mais deste nosso Deus, por meio da lição bíblica que nós acabamos de ter. E agora é momento de nós adorarmos o Senhor nosso Deus com louvores. É momento de adorarmos ao Senhor nosso Deus com a sua palavra, que será ministrada pela diaconisa Jane com o tema Aprendendo com o Mestre Jesus. Você está disposto a continuar aprendendo? Você está disposto a continuar glorificando e exaltando o nome desse Deus poderoso que está presente, que está conosco, aleluias? Você está disposto? Então glorifique e exalte o nome deste Deus aí onde você está, porque nós estamos aproveitando aquilo que Deus tem nos dado, as redes sociais, para que o nome do Senhor continue sendo propagado mesmo em meio aos tempos difíceis. Há momento de nos separarmos um pouco, mas a palavra do Senhor continua a ser pregada, aleluias. Então adore ao Senhor, agradeça a Ele de todo o seu coração, porque você vai poder cultuar, aleluias, aí na sua lar, com a sua família, agradecendo, glorificando e exaltando, glórias, aquele Deus que tudo pode, aquele Deus que faz por cada um de nós, aleluias. É no nome dEle, e é por Ele, e para Ele que estamos aqui. E você está aí onde você está, então junto com a sua família, ou seja, onde quer que você esteja, sozinho, talvez isolado, glorifique e exalte ao Senhor seu Deus neste momento, pois esta é a oportunidade que Deus tem te dado, amém? Então em nome de Jesus nós damos início a este culto de louvor e adoração a este Deus, lendo a palavra dele que está lá em Filipenses 2. A humildade cristã, amém? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, aleluias, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluias. Então, diante desta palavra poderosa,
diante desta palavra e diante de tamanha verdade, de tudo que nós já ouvimos pela lição. Agradeça e glorifique a este Deus de poder que te ama, que te chamou. Aleluias. Peça ao Senhor que use a diaconisa, que fique no meio dos louvores que serão entoados aqui neste lugar. Que vidas possam ser alcançadas. Compartilhem com seus amigos. Aleluias. Pois você sabe aqueles que estão precisando. E que esta palavra chegue a estes corações e encontre refrigério. Aleluias. Oremos, igreja. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. A Tua palavra, ó Pai, ela nos consola, Senhor. A Tua palavra, ó Deus de poder, ela nos ajuda a prosseguirmos e a caminharmos, porque temos o Senhor conosco. Ó Senhor, como já temos ouvido, por mais que essa foi a morte, o Senhor Jesus nunca foi vencido, aleluias. O Senhor vive para todos sempre, amém. E por isso estamos aqui, para te louvar, Senhor, para te exaltar e para te bendizer, ó Deus. Pai, agradecendo-te por nossas famílias, Pai, agradecendo-te pela tua igreja, Senhor, agradecendo-te porque tu tens sido um Deus bondoso, Senhor, para conosco, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, em todo tempo, e pedimos a tua proteção, Senhor, sobre nós e sobre os nossos familiares. Senhor, o teu cuidado, Senhor, sobre a tua igreja, maravilhoso Deus. As vidas que estão precisando, Senhor, que as tuas mãos e o que o Senhor dê ordem aos seus anjos a favor deles, ao qual temos orado, Senhor, pedindo a bênção, Senhor, pedindo a cura, Senhor, pedindo a proteção, ó Deus, pois sabemos em quem nós temos crido e por isso pedimos, sabendo e confiantes, Senhor, da vitória, sabendo, Senhor, e confiantes com a fé da cura, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. E neste momento aqui estamos, Senhor, apenas para te louvar, para te bendizer, Senhor, para proclamar de Ti, Senhor, para que vidas possam ser alcançadas, Senhor, nada além disso, ó Deus. Tu que conheces os corações, Senhor, Tu que sonda os corações, Senhor. Ó Pai, seja com cada um de nós, Senhor, e abençoa-nos neste momento e nesta hora, Senhor. Que os louvores entoados aqui neste lugar, Senhor, possam chegar aos corações e serem transformados, Senhor. Que a palavra, Senhor, que será ministrada nesta manhã, Senhor, possa verdadeiramente, Senhor, trazer transformação e vida, Senhor, a vida com abundância, a qual a Tua palavra nos ensina, aleluias. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, não somente aqui, mas em todos os que estão ouvindo e vendo nesta hora, Senhor. Abençoe, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor continue conosco. Agora chegou a hora de louvarmos. Chegou a hora de glorificarmos ao Senhor nosso Deus por meio da nossa oração. Então aí no seu lar, na sua casa, onde quer que você esteja, abra a sua boca e louve ao seu Deus. Amém? Teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda
Deus enxugará tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar a minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, a minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar a minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluias! Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Chegou a hora de ofertarmos na casa do Senhor. E eu gostaria de convidar o pastor Moisés para fazer a oração. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Quero orar nesse momento e agradecer a Deus e pedir a bênção dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você nesse momento possa ofertar a obra do Senhor. Faça isso com dedicação, com a alegria, pois o nosso Deus, Ele merece toda a nossa adoração. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Pai amado, eu oro nesse momento e agradeço a Ti, meu Deus, pela vida de todos os Teus servos, Pai, que têm contribuído com a Tua obra. Meu Deus, obrigado pela proteção, obrigado, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigado por
abrir as portas da tua graça, por manter, meu Deus, o pão nosso de cada dia na mesa de cada um dos teus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que sustenta, o Senhor é o Deus que abre portas. Deus de amor, continue abençoando o teu povo, Senhor. Continue abençoando os teus filhos, Pai. Abençoe, meu Deus, esta oferta que vai ser arrecadada. Meu Deus, a forma como ela vai ser administrada no teu reino. Que vidas possam ser alcançadas, meu Deus. Que o Senhor possa manifestar o teu poder e que através das ofertas, que através dos dízimos, a tua palavra continue sendo pregada, Pai. Deus, abençoe o teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro e agradeço a Ti. Amém. Graças a Deus. O fraco diz, forte eu sou, pelo Espírito de Deus, e da morte ergueu Jesus, e o pobre enfim vai declarar: Deus é minha porção, e abençoado sou. Acende em nossos corações o fogo em nome do teu Filho, Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus, te adoramos.
você está na sua casa, no seu lar. Agradeça, glorifique a Ele em todo tempo, porque Ele sim tem cuidado de cada um de nós. Aleluia! Glorifique e exalte a esse Deus e peça, Senhor, acende em nossos corações, Senhor. Acende em nossos corações, ó Deus, o teu amor, Senhor. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor, Deus da nossa salvação. Agradeça, louve. Acende em nossos corações o fogo em nome do teu Filho, Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus, te adoramos, és nosso Rei, tu somente és bom, deste Jesus pra carregar pesada cruz, pra nos salvar. Te amo, Deus, te adoro, Pai. Aleluia! A esperança, Senhor, aleluia! se renovou, a vida só pra honrar o teu amor, Rei Salvador. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Bendito sejas o teu santo nome. Como não te adorar, Senhor? Como não te amar, Senhor, diante de um louvor com letras tão maravilhosas como essa? Acende, Senhor, em nossos corações. Nós louvaremos agora o último louvor antes da mensagem, que será trazida pela diaconisa Jane, como eu tinha dito. Aprendendo com o Mestre Jesus. Este último louvor, eu não posso deixar de falar aqui, diante do nosso retiro deste ano, Missão Radical. Quantas vezes nós nos lembramos, não é? Como foi maravilhoso e como foi tremenda a presença do Senhor naquela noite, diante deste louvor. Nós já discutimos e já falamos que parecia que Deus estava nos preparando de tanto poder que naquela noite desceu naquele lugar. As luzes apagadas e todo mundo glorificando e exaltando, e Deus descendo com fogo, Deus batizando, aleluias, Deus operando. E este louvor ficou tão marcado em nossas vidas. O momento da presença do Senhor ficou tão marcado. Então você tem a oportunidade de viver neste momento. Feche os teus olhos. E para aqueles que estão escutando pela primeira vez, feche os teus olhos aí e escute. Não pare de adorar ao Senhor. Não pare de trabalhar para o Senhor, amém? Continue trabalhando, porque mesmo em meio aos tempos difíceis, existem boas notícias, aleluias. Existem boas novas de salvação por meio da palavra do Senhor. Então louve, adore, chore, se derrame, se lembre que o Senhor Deus está aí ao seu lado, ouvindo a sua oração, o seu clamor e a sua entrega, aleluias.
Louvemos, louvemos, louvemos de todo o coração, amém? Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. Te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar.
Glória a Deus. A ordem de Jesus é: não pare. Não está na hora de você parar. Prossigamos atendendo a ordem do Mestre Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Motivo de bastante alegria para todos nós que nos encontramos na presença do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas que neste momento, estão aí conectados através das mídias e assistindo estes momentos na presença do Senhor. Aleluias. Deus, Ele sempre tem um propósito em nós. Aleluia. Ele não perde tempo. Em todo tempo, Deus está investindo em nós. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria de convidar você neste instante que vamos estar aí levando a palavra do Senhor, baseado nesta palavra gloriosa aos nossos corações, aos ensinamentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, se tem algo que Ele faz em todo o tempo, é ensinar com excelência. Amém? E o texto da palavra do Senhor, nosso Deus, nos diz assim: e surgiu também uma forte discussão entre eles, sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhe disse: os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Pergunta de Jesus. Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Aleluias. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Feche os seus olhos. Aos irmãos que estão aqui presentes, feche os seus olhos. Deus tem muito para falar contigo, para falar conosco nesta noite. Querido Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos na beleza da tua santidade. O Senhor é Deus soberano, Deus criador dos céus e da terra, e nós reconhecemos a tua grandeza, Senhor. Pai de amor e bondade, continue a falar aos nossos corações. Temos ouvido muito aqui, Senhor, nesta manhã, como o Senhor tem nos ensinado, como o Senhor tem trazido as tuas palavras aos nossos corações, trazendo em nós uma condição para aprender mais do Senhor. Aleluias! Para investir, meu Deus, na tua obra com amor e carinho, como o Senhor tem nos ensinado que o teu reino é diferente, meu Deus, como o Senhor tem nos ensinado que no teu reino as coisas não são como eu quero, mas como o Senhor quer. Aleluias. Continue falando conosco, continue falando com os nossos irmãos que estão agora nas suas casas, são nossos amigos, aqueles que a gente às vezes nem conhece, mas estão lá do outro lado. E eu sei que o Senhor tem propósito nesta vida. Eu sei que o Senhor tem propósito, porque o Senhor não perde tempo. E se o Senhor colocou ele ou ela neste momento agora de frente deste meio de comunicação, é porque o Senhor está investindo agora na vida dele, na vida dela, porque eles são preciosos a ti, Senhor. E eu peço a ti, meu Deus, continue conosco, fale aos nossos corações. O Senhor me conhece, sabe que eu tenho aqui, meu Deus, algo na minha mente, mas neste momento sou porta-voz do Senhor e usa-me como o Senhor deseja. Faça, meu Deus, conforme o teu querer.
Eu preparei algo, meu Deus, mas o Senhor é quem manda, o Senhor é quem traz a mensagem ao coração do seu povo, para aqueles que estão sensíveis à tua voz. Meu Deus, permaneça conosco, fique conosco. A tua presença aqui neste lugar, ela é maravilhosa. Fica, Jesus, fica em cada lar, fica em cada casa. Fica, Jesus, fale conosco, aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. E por mais que a gente olhe para o Senhor Jesus e tente entender algumas coisas, foge da nossa compreensão. Foge da nossa forma de muitas vezes até conseguir uma interpretação. Porque se a gente olhar de forma humana, não vamos conseguir isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele vai nos amar tanto, tanto, que vai oferecer por nós o seu único filho. E Ele vai oferecer antes de nós termos algo para oferecer a Ele. Olha só, irmãos, Ele vai nos amar antes da gente amar a Ele. A palavra de Deus em Apocalipse 13:8 vai dizer na parte B que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Aleluias. O verbo divino se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluias. João capítulo 1:1. E Jesus, Ele vai vir ao mundo se tornando carne, vai se humanizar, 100% homem, 100% Deus. Aleluia. O eterno vai entrar no nosso tempo. Olha que alegria. Oh, irmãos, isso é maravilhoso demais. O eterno vai se colocar no nosso tempo. Jesus vai sentir emoções como nós. Como homem, ele vai sofrer cansaço, sede, fome, angústias, tristezas. Como humano, ele vai estar sujeito às mesmas situações que eu e você. Foi tentado, porém nunca pecou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum. Aleluias. Nem qualquer engano houve em sua boca. Ele não vai usar, irmãos, dos seus atributos divinos para benefício próprio. Ele está 100% Deus e Ele está 100% homem. Só que Jesus, Ele não vai usar os seus atributos divinos a benefício próprio. Sempre quando você vê na palavra, você vai ver Jesus sempre beneficiando o outro, realizando milagre na vida do outro, ressuscitando mortos, fazendo a água se transformar em vinho. Jesus sempre está cuidando do outro, realizando na vida do outro. Então, quando Jesus ele usa em favor do seu poder, ele usa em favor ao outro. Mas ele não vai usar isso no momento em que ele está aqui na terra em seu benefício. Quando Deus ele vai entregar o seu único filho pela humanidade, ele vai investir em nós, ou seja, naquilo que aos olhos é impossível. Já ouviu alguém dizer, esse não tem mais jeito? Esse aí, não dá não. É nesses que o Senhor vai investir. É em nós, é em mim e em você. Pessoas, seres humanos com falhas e defeitos, com déficits de todas as maneiras e dimensões. E eu costumo dizer, talvez assim, um pouco, levando para uma condição, na minha forma de pensar, e eu costumo muito dizer, Jesus é muito corajoso. Eita, que Ele é muito corajoso. Nós somos complicados demais, mas o Senhor, quando Ele olha para mim, olha para você, a forma como Ele nos olha, é sempre vendo um ponto para ser trabalhado. É sempre vendo um ponto para investir e não perder. E parece que aquilo que já está
tudo perdido, quando ele chega, ele faz uma mudança tão radical, tão poderosa, que ficamos abismados. E pensamos, como é que pode sair daí algo tão extraordinário? Com Jesus é assim. Ele vai pegar pedras brutas e transformar em diamantes. Ele vai pegar um barro sem forma e vai transformar em vasos valiosos. Estou falando isso da minha pessoa, da sua pessoa e principalmente dos discípulos, em que ele escolhe, irmãos, de verdade, se você tem uma empresa que fatura milhões por ano, você pegaria um pescador e colocaria ali para administrar a sua empresa, uma vez que ele não entende nada sobre o assunto? De verdade, eu não. Obviamente, não estou comparando aqui o reino de Deus com uma empresa, mas estou fazendo uma colocação muito rápida. O reino de Deus é muito mais que isso. Vale muito mais que qualquer coisa terrena nessa terra, não dá para comparar nada. E ele vai diante da condição do seu reino, olhar para pessoas que aos olhos humanos não têm condições nenhuma. Aleluias. Assim como eu e você, que muitos olharam e não deram por nós nenhum meio de valor. Mas ele olhou para nós, em meio à multidão, e nos tirou de lá. Aleluias. E ele vai olhar para mim e para você e vai dizer assim: para de se colocar como inferior. Deixa eu trabalhar com você. Deixa eu fazer com você do meu jeito. Deixa eu ensinar para você. E o que me chama a atenção na palavra do Senhor, quando eu estou aqui lendo Lucas capítulo 22, é que nós temos um segmento de desenvolvimento, uma narrativa de vários fatos que estão acontecendo. E um deles, antes desta fala de Jesus, aconteceu algo antes. Muito maravilhoso, extraordinário, por sinal. A ceia. Irmãos, Cristo está prestes a ser preso. Ele, na sua onisciência, ele sabe o que está para acontecer. Os discípulos ficariam privados da sua presença física. Então ele, numa demonstração de amor e cuidado para com os seus, ele vai deixar um ensino poderoso, que eles jamais se esqueceriam. Quem que está à beira da morte e ainda se preocupa em ensinar? Detalhe, este ensino não é um mero ensino, é um ensino que vai ficar marcas de aprendizado. É um ensino que Jesus faz questão, veja só, de levar para uma prática. Aleluias. Jesus vai nos ensinar, irmãos, nos momentos de dor, perseguições, injúrias, traições, a manter uma confiança no Pai. Jesus vai nos motivar a exercer um equilíbrio espiritual diante das nossas fragilidades e das nossas emoções. Aleluias. Buscando sempre sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus em todo o tempo da nossa vida. E ele, num ato tão sublime e humilde, ele vai tratar dos últimos assuntos concernentes à sua obra, vai falar ali de algumas revelações novas, que seriam vitais para a preservação dos seus apóstolos, vai dar algumas exortações, vai direcionar, dar os direcionamentos para o futuro da igreja. E
Os discípulos precisariam estar muito atentos àquele momento. Irmãos, os discípulos já haviam visto muitas coisas através dos ensinos de Jesus. Milagres, sermões, parábolas, enfim. Todo o tempo Jesus ensinava. E agora Jesus sabe que está prestes o momento da cruz, e Ele vai reunir os discípulos e dar as últimas instruções. Que momento é esse? Na ceia. Jesus, Ele prepara este momento íntimo. Jesus, sabendo da situação que está por vir, Ele vai celebrar com os seus discípulos. E Ele vai celebrar isso. Não é de uma forma, tenho que fazer isso e pronto. Não. Porque tem que se cumprir, então vamos lá, vamos para o ritual. Vamos fazer isso, vamos fazer... Não. Jesus, Ele procura trazer isso de uma forma tão eficaz e verdadeira, que Ele vai levar os discípulos para uma prática de ensino tão poderosa. E ali, quando Ele se reúne aos discípulos, Ele vai se colocar diante deles e vai dizer para eles que Ele estaria diante dos seus discípulos para lavar os seus pés. João 13:13 vai detalhar muito bem este momento. Com um ato de humildade, Jesus, Ele vai tomar a bacia e a toalha, se abaixa e lava os pés dos seus discípulos. E parece que naquele momento não está dando para entender nada. Jesus olha para eles e diz: vocês têm entendido o que eu tenho feito? Com certeza, muitos pontos de interrogações ali. E Jesus vai se voltar a eles e vai dizer: olha, assim como eu estou fazendo, Senhor, Mestre, quero que vocês entendam que o ato de servo é eu me colocar cada vez mais menor que o outro. No meu reino é assim. Aleluias. Jesus, Ele vai ensinar de uma forma tão eficaz e poderosa, que mesmo na sua forma de ver o que estava prestes a acontecer, sendo traído, sendo negado, Ele não nega ensinar para aqueles que estavam ali com seus corações longe, ou quem sabe, naquele instante, fora do propósito. Olha, irmãos, alguém que sabe que vai ser vendido, vai ser traído, vai ser entregue, vai ser cuspido, maltratado, injuriado, vai ainda celebrar, e ainda diante dessa celebração, ele ainda tem preocupação em ensinar uma forma prática de vivência. Eu não sei você, mas Jesus, Ele tem uma atitude tão equilibrada, tão concentrada na sua missão, que mesmo sabendo da atitude de muitos que deveriam o apoiar no momento mais difícil da sua vida, Ele ainda vai se preocupar como eles vão ficar. Quais são essas últimas instruções do Mestre? Irmãos, em meio a situações adversas à nossa volta, às vezes a gente só olha para nós, para o nosso problema. Às vezes a gente está passando por tantas situações e a gente não consegue mais olhar para o outro. Não conseguimos mais ensinar, não conseguimos mais influenciar. E Jesus, Ele poderia muito bem ter: poxa, daqui a pouco eu vou ser entregue, eu vou ser morto, eu ainda vou ficar aqui, esses cabeça dura, fazendo tudo errado.
E em meio a tanta turbulência, algo que ainda está para acontecer, Jesus ele vai se dispor de servo, a um ensino de servo, com um ato tão grande de humildade. Logo Jesus vai tomar o pão e o cálice e dizer: este é meu corpo, que é partido por vós, e este é meu sangue. Então, eu vou ser entregue. Olha, eu vou ser entregue, eu vou morrer, eu vou padecer. Aleluias. E os discípulos, de repente, não estão compreendendo nada. E logo depois, na palavra que nós lemos, quando ele vai dizer: o maior entre vós seja o menor. Isso é tão lindo, irmãos. Quando nós estamos aqui na igreja, na prática do lava-pés, na Santa Ceia do Senhor, sempre eu me faço essa pergunta: Senhor, o que o Senhor vai me ensinar desta vez? O que eu tenho que aprender aqui neste momento? Quais são os efeitos do ensino do Senhor na minha vida? Irmãos, enquanto estavam ali ceando, Jesus se refere ao pão, ao cálice, falando abertamente neste momento tão íntimo da sua vida, do seu sofrer. Ele abre o seu coração, ele se coloca, ele se humilha, ele se entrega de uma tal forma que me faltam palavras para descrever. O Mestre, o Senhor, Jesus está prestes a ser entregue. E diante daquele momento, daquele em que os discípulos estavam, Jesus ele vai proferir algumas palavras dizendo: certamente alguém entre vós me trairá. E começaram algumas perguntas. E Jesus se referia a Judas. Jesus sabia na sua onisciência o que Judas estava tramando. E Judas, diante daquela situação, ele vai dizer: o que tens que fazer, faça logo depressa, Judas. Jesus está prestes a ser entregue para a guarda romana, traído por um beijo, mas nada vai permitir com que roube a sua alegria de estar com seus discípulos, de ensiná-los, até mesmo nos momentos de dor. Oh, irmãos, isso é muito poderoso aos nossos corações. Jesus, ele sabe que vai passar por um momento muito crítico. Quando ele sai dali, ele se dirige para orar. Ele vai orar e vai clamar ao Pai. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Tem momentos na nossa vida que a gente ora e parece que o céu está tão longe. E na minha qualidade, na minha condição de ser humano, de às vezes interpretar os meus momentos com Deus, eu imagino que um desses momentos de Jesus tenha sido parecido assim. Quando ele clamava, quando ele falava com o Pai diante daquele momento tão difícil. Mas ele mantém o foco, ele mantém o controle naquilo que está prestes para ser feito, naquilo que Deus o comissionou para fazer na terra. Querido, Jesus ele não vai olhar para as situações à sua volta. Ele tem um foco, ele tem um olhar. E nada vai tirar ele disso. Jesus comissionou você. Jesus escolheu você. Pare de olhar para as situações adversas à sua volta. Foque na missão que o Senhor te entregou. E coloque os ensinos de humildade dele na sua vida em prática. Às vezes a gente acha que é bom demais para chegar no outro e reconhecer o quanto a gente é falho. Às vezes a gente acha que é bom demais para se humilhar, às vezes, diante de uma criança, de um adolescente, e reconhecer que ele pode saber mais que a gente.
Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que Deus, Ele vai escolher, Ele vai ter uma visão tão grandiosa, tão panorâmica na sua forma de olhar o ser humano, que Ele vai pegar pessoas com déficit, com dificuldades, com autoestima baixa, com graus dificultosos de traumas, e vai investir nessas pessoas para que estas sejam portadoras da palavra do reino de Deus. E às vezes nós, seres humanos, olhamos e dizemos: por quê? Pergunta para Deus. Se Ele quiser te responder, aí é problema dele. Mas não cabe a nós, muitas das vezes, querer fazer uma interpretação das formas como Deus escolhe. Como Deus investe. Uma coisa é fato. Ele escolheu você. Isso já está na memória de Deus. Quando Ele morre na cruz, quando Ele se entrega por nós, Ele já fez isso. Investir em você, Ele está disposto todos os dias. Cabe você a querer aprender os ensinos dEle. Porque nós lermos a teoria é bom demais. É fácil demais. Mas sabe aonde que vai trazer a diferença? Na prática daquilo que você leu. Na prática daquilo que você foi ensinado. Detalhe, resumindo. Tua influência, a tua forma de portar e se comportar vai falar muito mais do que as suas palavras. Irmãos, ontem, enquanto eu estava preparando esta palavra, e diria para você que eu estou aqui com meu coração, e às vezes a minha mente me levava assim, e eu falei: Espírito Santo, se eu estivesse ali, e eu soubesse, pelo menos imaginasse, o que de repente Judas ou Pedro, com a sua forma, sua atitude, olha, eu não sei, Jesus, mas não dava para ficar com ele ali perto dele, não. Aos olhos humanos, muita coisa não dá para engolir. Aos olhos humanos, muita coisa não dá para aceitar. Porque não faz parte da nossa natureza. Querido, não faz parte de nós. A nossa forma de olhar sempre vai ser uma visão querendo o perfeito. Querendo aquilo que está no quadrado. Se fugir um pouquinho, se sair um pouco, nós logo já nos incomodamos. Logo já temos uma visão crítica, logo já temos uma fala, logo já temos um pensamento. E Jesus, Ele vai olhar para cada um de nós. E eu diria para você que este momento em que Ele olhou para cada um de nós foi no momento do Getsemane. Quando Ele estava ali, orando, o seu suor se transformou em sangue. E Ele vai se esvaziar. Ele vai, sabe, irmãos, se encontrar sozinhos. Os discípulos que foram lá com Ele, deixaram Ele naquele momento de dor, de agonia. E Ele agora sente angústia, invade o seu peito ao ponto dele falar: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus está com o coração dilacerado. Ele está desesperado, sim. É um momento terrível. Lá Ele já me via, Ele via você. Porém, Pai, sobretudo seja feita a Tua
vontade. Eu sei e eu tenho consciência do que eu vim fazer aqui. E eu vou manter o meu olhar para Ti, Pai. Eu vou manter o meu olhar em Ti. Eu vou manter o meu foco em Ti. Renuncie por amor a Cristo. Sirva como Cristo. Tire os olhos de pessoas e foque em Cristo. Cuidado com o que te motiva a servir. Cuidado com o que te motiva a fazer. Porque, irmão, se o seu motivo estiver em pessoas, sinto muito em te dizer, você vai se decepcionar. Você vai sofrer. Eu, lendo um pouco sobre Augusto Cury, diante dessa situação de Judas, quando vem para prender Jesus, e Jesus logo avista Judas, e Judas já lhe dá um beijo em Jesus. E o olhar da psicologia, Augusto Cury vai dizer o seguinte: espera-se que uma pessoa profundamente decepcionada e traída reaja sempre sem brilhantismo na sua inteligência, sem raciocínio como um animal, numa situação de instinto. Mas Jesus geriu pensamentos, abriu janela da mente. Ele vai pegar sua mente, ele vai abrir de uma tal forma e vai olhar para Judas, vai fitar os olhos em Judas. Isso é glorioso demais. E vai dizer: amigo, aqui vieste. Jesus não está preocupado em ser traído. Jesus está preocupado em perder o amigo. Jesus, quando fita os olhos nele, está falando para Judas: Judas, amigo, eu não quero incluir você como um traidor, mas se é isso que você quer fazer, nunca na história uma pessoa traída, segundo Augusto Cury, trabalhando e estudando sobre a personalidade de Jesus, prostrada, reagiu como Jesus no ato de traição. Ele inclui o traidor e dá-lhe o último momento de oportunidade para que pudesse rever a sua história, quando ele fala: amigo, para que Judas pelo menos lembrasse dos tempos em que eles tivessem passado juntos, para que Judas pelo menos se lembrasse dos momentos de sermões, dos momentos em que ele estava ali fazendo os milagres. A palavra que Jesus, ela direciona Judas, não é o traidor. Sabia que você ia fazer isso? Não, amigo. Aprenda a perdoar como um mestre. O perdão desenvolve em nós uma vida de equilíbrio e o prazer pelas coisas à nossa volta. A gente vive mais. A gente envelhece de forma com mais, olha só, não dá nem para colocar aqui, segundo a ciência. Segundo a ciência, nós temos uma condição bem mais demorada para se envelhecer. Doenças como câncer são desenvolvidas emocionalmente, e uma delas trazida pela condição de não perdoar, não desenvolver o perdão. Jesus, ele vai desenvolver uma qualidade tão gloriosa, e ele está falando para mim, para você nesta manhã. Ele está investindo em nós, aleluia, falando para a gente: olha aí para você, aprenda comigo. Querido, Jesus, ele vai se dar, mesmo sabendo que não somos capazes de fazer por Ele o que Ele fez por nós.
Ainda falando, quando ele vai passar pelas situações, em momentos de exortações ali, que ele se manifesta para Pedro, Pedro confiante de si. Eu volto ali à ceia, ele falando um pouco da sua morte. Jesus ainda vai passar por uma outra decepção. Sabe, quantas vezes Pedro falou, eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui para defender você. E quando levaram Jesus preso, automaticamente alguns se dispersaram, e Pedro então fica de longe observando toda a situação que está acontecendo com Jesus. Até chegar algumas pessoas, a primeira pessoa a perguntar para Pedro, olha só, você estava com ele, foi uma mulher? Ele vai falar, não conheço. Pouco depois um outro homem disse, você também é um deles. Não conheço. E pela terceira vez, como disse Jesus lá, né? Chamando a atenção dele, olha, você ainda esta noite me negará. Quando ele disse a terceira vez, certamente eu não conheço ele. Certamente eu não o conheço. E na terceira vez, Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Saindo daquela situação ali, irmãos, Pedro vai chorar amargamente. Enquanto ele é golpeado fisicamente, Pedro golpeava Jesus, emocionalmente negando-o. Na terceira negação, Jesus consegue, como mestre dos mestres, abrir a sua mente e esquecer a sua dor, olhar para os olhos de Pedro e olha para ele, os olhares se cruzam. E Jesus, com um olhar, vai tratar de uma forma linda e eficaz. Eu te entendo, eu te entendo. Nunca na história eu vi um olhar tão lindo. O mestre e o discípulo dizendo, o mestre e o discípulo. E o discípulo dizendo que não conhecia, que nunca andara com ele. Naquele momento Jesus gritou no seu silêncio. O olhar de Jesus foi mais eloquente do que milhares de palavras. Ele disse a Pedro entre linhas, aleluias, podes negar-me, mas quero dizer que te compreendo. Pode negar-me, mas eu nunca deixarei de te amar. Pedro, você faz parte da minha história. Enquanto eu estive nessa terra, Pedro, você faz parte da minha história. E enquanto eu olhar em você, Pedro, e ver condições para investir, eu investirei. Eu não vou deixar de te amar. Aleluias. Irmãos, isso me constrange. Isso me constrange. Porque possa ser que muitas das vezes a gente não tenha negado Jesus com palavras diante dos outros, mas às vezes com atitudes, com comportamentos. Sabe, se tinha uma coisa que Pedro, ele tinha, era um ego muito favorecido, uma autoconfiança. E aí quando eu vejo ele diante de uma situação dessa, ele perde o chão e compreende que ele não pode confiar nele mesmo. Oh, querido, nós não somos capazes de perdoar, amar, submeter, humilhar-se, se não for com a graça do Senhor Jesus Cristo. E se você dissesse para mim assim, olha, diaconisa Jane, está tudo bem, obrigada. Eu vou dizer para você, amém, aleluia. Está tudo ótimo. Só que você não pensa que isso é mérito seu. Nós não somos capazes, irmãos, por nós mesmos não. Jamais. Jamais. Nós não somos capazes de liberar perdão e esquecer
se não for por mérito da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós só fazemos isso porque Ele nos ensinou primeiro. Ele nos capacita para isso. Ele nos ensina de uma tal forma que Ele não tem vergonha diante dos piores momentos da sua vida de chorar diante dos seus discípulos. O mestre, o líder, ele abrir o seu coração e dizer: fiquem aqui comigo, porque eu preciso que vocês estejam comigo neste momento de dificuldade, de tristeza, de angústia. Orem comigo. Ele não teve vergonha. Ele sabia o quanto ele necessitava estar na presença de Deus. E se nós não estivermos na vontade de Deus, por mais que tenhamos propósito da parte de Deus, olha, querido, não conseguiremos realizar a nossa missão nessa terra. Precisamos estar com o nosso olhar para o Senhor Jesus. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Satanás, ele tenta nos levar cativos, porque ele sabe que se tomar a nossa mente, começar a colocar coisas, começar a alimentar o nosso ego e nós darmos lugar para isso, ele terá controle nas nossas emoções e nos levará a tomar decisões que não são da vontade de Deus. Sabia disso? Como assim? Quando Jesus ele vai para o deserto, o inimigo ele se aproveita da sua fragilidade, em que ele está com fome, com sede, cansado, e começa a jogar algumas investidas. Jesus, cheio de poder e grande glória, ele repreende Satanás com um ato de sabedoria e com total dependência do Pai. A sua mente o tempo todo estava voltada às coisas celestiais. Irmãos, não tem como nós querermos termos um controle na nossa vida, na prática do ensino, do aprendizado da palavra do Senhor, se a gente não coloca isso inteiramente dentro de nós. Precisamos ter nossas emoções no controle do Espírito Santo. A nossa mente precisa estar no controle do Espírito Santo. É fácil? Não. Não é fácil. Tem coisas que nós não queremos fazer e daqui a pouco estamos fazendo, como disse o apóstolo Paulo. E quando a gente percebe, são coisas más. Porque o bem que a gente projeta para fazer, a gente não faz. Mas o mal sempre está diante de nós para fazermos. Seja pequenas ou grandes coisas. Irmãos, Jesus ele nos ensina de uma tal forma que Ele quer que aprendemos com Ele. Que a sua pedagogia é de compaixão. Que a sua pedagogia ela é sincera, ela é amável. Ela reconhece o outro, ela ama, ela valoriza o pequeno, o frágil, o incapaz, e o quanto Ele pode investir em nós, em pessoas, e transformar em pessoas excelentes, grandes pregadores, pessoas usadas em determinados e grandes ministérios diante da sua palavra, diante do seu reino, para o seu reino. Em todo o tempo, Cristo, Ele vai estar trabalhando em nós. Mas não perca tempo. Aproveite os momentos em que você está aos pés de Jesus e aprenda dEle. Aprenda dEle. Tem algo dentro de nós, e gostaria de repetir mais uma vez, porque às vezes nós colocamos o inimigo das nossas almas como sempre
a situação maior que possa causar a nossa destruição. Mas há um outro inimigo, chamado ego, orgulho. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque se você percebeu nos ensinos de Jesus, a primeira prática aqui é ter humildade para aprender. E eu não sei se você sabe, mas humildade e ego não combinam. E me perdoe dizer novamente, quem é que não gosta do ego? Né? Só que os ensinos de Jesus vêm nos mostrar que isso não é favorável ao reino de Deus. Não. O reino de Deus não é composto por essas qualidades. O reino de Deus é composto de simplicidade, humildade. É tudo simples. É a forma como Deus, Ele pega algo tão bruto. E tanto é que Jeremias, usado por Deus, vai usar a figura do oleiro. Para dizer que somos barros. Barros sem formas nas suas mãos. E Ele trabalha de uma forma tão extraordinária conosco e nos faz vasos valiosos na sua presença. Se você tem uma capacidade da parte de Deus, se você olha para você e fala assim, cara, eu sou bom nisso. Como que Deus me encheu de talentos? Como que Deus, eu tenho dom em... Olha, amém. Mas não se glorie por isso, porque o mérito é do Senhor Jesus. O mérito é do Senhor Jesus. É para Ele, é para a glória dEle. E você entenda que isso é para você servir o outro. Aleluias. Não é em benefício próprio seu. É para você servir o outro. É para você se sentir ainda menor. E colocar o outro que muitas das vezes aos seus olhos. Ah, meu querido. É isso que Deus quer que você faça. Jesus, Ele vai chegar aos finalmente da cruz, se entregando por nós. Ao terceiro dia Ele ressuscita. E quando a gente entende a mensagem de Cristo nos seus ensinos, aprendemos o quanto Ele investiu em nós. Lembramos que nada pode nos separar do seu amor e vemos o como somos pó. E se temos, é porque Ele é misericordioso. Se somos, é porque Ele é misericordioso. É mérito dEle. Nos tornamos pessoas mais servas, com comportamentos honestos, sinceros. Quando a gente entende a mensagem que Cristo está passando para nós através da sua palavra. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Que Deus possa continuar abrindo a tua mente, o teu coração. E quando você se vê diante de muitos pontos de interrogação, ou que você não compreender algumas coisas, vá ao Mestre Jesus. Você não sabe, talvez você já tenha vivido sim, alguns momentos, algumas experiências, mas a gente chega com uma questão e sai dali totalmente sem palavras. Porque os ensinos dele chocam a nossa realidade, choca a nossa forma de pensar, a nossa ideia. E ele vai estar tão disposto a nos ensinar em todo o tempo. Não é verdade? Já aconteceu com vocês? Assim,
Você faz alguma coisa, você vai falar alguma coisa, daqui a pouco você está comentando sobre alguém, aí o Espírito Santo de Deus fala, não. Não é verdade? Só que ele fala manso. Não. Não é assim? Pelo menos comigo é assim. Não pensa isso. Não fala isso. Aí Deus te deu uma mente tão poderosa, inteligente. Aí você para e pensa, isso não compensa. Por que eu vou pensar nisso? Por que eu vou falar sobre isso? Não está edificando a minha vida. E aí, muitas das vezes o inimigo vem, mas você vai aceitar isso? Você tem que se impor. Você precisa... Não é assim. E ainda até usa algo que Deus deu para nós. Não, mas Deus, Ele te deu. E aí quando eu olho para Jesus Cristo, Ele vai dizer em João 13, eu sendo Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés, eu me coloquei como serva. Querido, nós estamos em um mundo em que a linguagem é outra. E eu gostaria que você estivesse atento à linguagem que Jesus quer te ensinar nesta manhã. Preste atenção nos ensinos dele. Preste atenção, se você tiver que perder aqui para você ganhar o céu, perca. Se você tiver que renunciar, renuncie. Aleluias. Mas não perca a tua salvação. Não perca a tua coroa. Aprenda com Cristo. Aprenda com Ele. Siga os passos dEle. Não olhe para mim como referência. Não olhe para o outro como referência. Olhe para Ele. Ele é o nosso maior exemplo. Eficaz, poderoso. Amém? Eu gostaria neste momento de estar orando juntamente com você. Nesse instante. E eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos e fosse levado aquele momento ali em que Jesus está numa sala somente com os 12. E tem tantas perguntas entre eles. Um está perguntando isso, outro está perguntando aquilo. E há tantos pensamentos vazios. E Jesus está ali olhando para cada um deles e vendo a atitude. Jesus está vendo que vai ser traído, vai ser negado. Mas mesmo assim, Jesus vai apostar, aleluias. Jesus vai investir. Jesus vai amar, Jesus vai perdoar. E Ele vai nos constranger de uma tal forma com seu grande amor. E vai dizer para nós: ame. Ame mais, perdoe mais, renuncie mais, sirva mais. Não se ache que você é o melhor, você não deveria. Faça por amor. Se baterem na tua face, vira outra. Se falarem de você, se maltratarem você, não deixe de orar. Não deixe de interceder por ele, não deixe de orar por ela. Continue amando, continue respeitando, admirando. Porque enquanto eu estou trabalhando com você, eu também estou trabalhando na vida dele, eu também estou trabalhando na vida dela. O meu reino é diferente. No meu reino é diferente.
Precisamos entender que o Senhor Jesus nos ama e Ele tem prazer em nos ensinar. Que o Senhor abençoe a tua vida nesta manhã e que você tenha a sensibilidade agora de ouvir não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo de Deus aí falando com você, falando contigo agora. Quanto você é especial, quanto Ele te ama. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele ensinar você. Depois dos ensinos de Jesus, Pedro nunca mais foi o mesmo. E você nunca mais será o mesmo. Eu nunca mais serei a mesma. Deus abençoe a sua vida. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua igreja, abençoando a sua vida. Que você possa continuar aos pés de Jesus, aprendendo dele tudo o que ele tem para te ensinar. Amém? Curve a tua cabeça e nesse momento nós seremos despedidos com a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. O Zendesk para oferecer